Olá, meus amigos, tudo bem? Vamos na quinta questãozinha da VUNESP, bem legal essa questãozinha TJ de São Paulo, olha aí. Olha que questão legal. Na transmissão de um evento esportivo, comerciais dos produtos A, B e C, todos de uma mesma empresa, foram veiculados durante um tempo total de 140 segundos, 80 segundos e 100 segundos, respectivamente, com diferentes números de inserções para cada produto. Sabe-se que a duração de cada inserção para todos os produtos foi sempre a mesma, ou seja, a inserção foi dividida em partes iguais. E aí ele complementa e mata a minha relação de MDC. Porque ele disse que as inserções foram feitas em partes iguais, foi sempre a mesma para todos, e a maior possível. Assim sendo, o número total de comerciais dessa empresa, vinculados durante a transmissão, foi igual. Então, essas inserções aqui são os comerciais. Então, vamos calcular aqui. Pode vir. 140, 80 e 100. Então, vamos dividir aí por 10, já que todos os números terminam em zerinho. Vamos dividir por 10. Então, será igual a 14, 10. Aí nós temos aí 3 números pares. Pares, vamos dividir por 2. 14 por 2 é igual a 7. 8 por 2 dá 4. 10 por 2 dá 5. Então, aí o que acontece? 20. O que seria o 20? 20 é o tempo de cada inserção comercial. De cada inserção ou comercial. Vou botar comercial. E esses rapazes aqui, nós teremos 16 comerciais. Então está aí a nossa relaçãozinha. 10 vezes 2, 20. Então 20 é o tempo de cada comercial. Então cada inserção aí, vocês queiram chamar de inserção, nós tivemos exatamente 20 segundos. E aí a quantidade de comerciais, no total, essa empresa ela fez 16 inserções ou 16 comerciais. Então, sinceramente falando, não é uma coisa muito difícil, não. Põe na telinha. Assim, o número total de comerciais dessa empresa, vinculados durante a transmissão, foi igual a letra E ou letra E, foi igual a 16. Nós tivemos 16 comerciais aí disponíveis. Beleza? E agora, para matarmos a nossa relação, preciso notar aqui. Questões diversas. Põe na tela. Eu queria pedir um favor. Para um pouquinho. Desculpa, foi mal, foi mal. Você aí em casa, sim, você que está aí, você é minha amiga com um biscoitinho na mão. 3 questões. Faz o seguinte, vamos fazer um acordo? Para a aula. Vai fazer. Observa e depois volta. Meu amigo Tiago, você que me pediu, olha aí. Então põe na tela. Questões diversas. Vamos embora. Então, meus amigos, vocês aí agora que voltaram, depois desse tempinho aí fazendo as questões. E a primeira questão, vamos primeiro analisar e debater sobre ela. 2 polias conectadas por uma correia têm comprimentos de 12 centímetros e 22 centímetros. Então, 2 polias conectadas por uma correia têm comprimentos, né? Essa tem 12 de comprimento e essa tem 22, né, maior? 12.
O menor número de voltas completas que a polia menor deve dar para a polia maior der um número inteiro de voltas. Ou seja, em que momento ambas vão estar dando voltas ao mesmo tempo? É isso que ele quer saber de você. Qual é o momento que ambas as polias vão estar dando uma volta ao mesmo tempo? Então essa é a relação que nós temos aí. O tempo que vão dar uma polia juntas ao mesmo tempo. Tranquilos? Então aí, meus amigos, ó, vamos calcular o MMC ou MDC. Uma polia está dando uma volta. Uma está dando uma volta, a outra está dando outra volta. E aí significa dizer que esse comprimento até correia, viu, gente? Comprimento da correia. E aí é uma situação repetitiva. 12 em 12, 22 e 22. Então era uma questão sobre MMC. Mínimo múltiplo comum. Então a nossa questão aí era sobre MMC. Está dando uma volta. Se eu estou dando uma volta a cada 12 e a outra a cada 22 centímetros, isso é uma situação repetitiva. Logo é uma questão sobre MMC. E aí o divisor comum são números pares. Então vamos por 2. 12 por 2 vai dar 6. 22 por 2 vai dar 11. Paramos aqui. Porque não temos mais divisor comum, lembra? Então, o MMC será igual a 6 vezes 11 vezes 2. Opa, faltou o 2 aqui. Então, quando a polia maior estiver andando 132 centímetros e a menor também, elas vão estar dando juntas uma volta comum. Ou seja, naquele mesmo instante, as duas estão dando uma volta normalmente. Lógico, uma é menor do que a outra, então uma é mais rápida que a outra. Agora, daqui a 132 centímetros, as duas vão estar dando uma volta juntas. Põe na telinha. Ele quer saber o menor número de voltas completas que a polia menor deve dar, para que a polia maior dê um número inteiro de voltas. A menor, ela gasta quanto? 12 centímetros. Então, uma volta eu faço em 12 centímetros. Em 132 centímetros, eu vou realizar X voltas. Então, nós temos uma relação aí de uma regrinha de 3. Uma regrinha de 3 diretamente proporcional, que ainda vou falar disso. Então, ó, 12x por 12. 11 voltas. Então a polia menor vai estar dando a 11ª volta. Põe na telinha. E aí, meus amigos, vamos que vamos na letra E ou letra E aí, a depender da região. Então a primeira questão, gente, ó, primeira coisa, não falou em divisão em partes iguais. Não falou no maior tamanho possível. Então não tem nem o que confundir uma coisinha com a outra. E a segunda, vamos de novo dar uma paradinha fazer a segunda, se você não fez? Põe na tela. Então a questão 2, meus amigos, aí matamos, fizeram, já pararam a aula para fazer, olha aí. Dispõe-se de 2 lotes de boletins informativos, distintos. Então um lote possui 336 unidades e o outro 432 unidades. Um técnico judiciário foi incumbido de empacotar todos os boletins dos lotes, obedecendo às seguintes instruções. Ó, nós vamos dividir esses lotes em pacotes. Todos os pacotes devem conter a mesma quantidade de boletins, ou seja, divisão em partes iguais. Cada pacote deve ter um único tipo de boletim. Só que até aí no MDC. Eu tenho certeza que é MDC agora. Ele deseja o menor número de pacotes. Lembre-se
que MDC nós temos duas condições obrigatórias. Primeira condição, tem que ser o quê? Divisão em partes iguais e obrigatoriamente o maior tamanho possível, ou ele pode escrever menor número de pacotes, ou menor tamanho. Então vamos brincar aqui um pouquinho? Pode vir? 432 e 336. Vamos por 2? 216, 168. Por 2? 108 e 84. Por 2, 54, 42. Aí eu posso ir por 2. Vamos ter 27 e aqui 21. Aí para encerrar, por 3, 9 e 7. 2 à quarta é 16 vezes 3, 48. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 3, 48. Só que me interessa esse rapaz aqui. 9 mais 7 é igual a 16, o quê? Pacotes. Em cada pacote, nós teremos 48 unidades. Olha aí. Em cada pacote, nós teremos 48 unidades. Essa é a nossa relaçãozinha aí do termo. Tranquilos? Beleza? Agora, põe na telinha. Ele quer o menor número de pacotes. E aí vamos marcar a alternativa de letra B, que corresponde a 16. E a saideira, a boa. Terceira questão. MMC ou MEDC? Dúvida cruel. Olha só. Um executivo, querendo se organizar, precisa agrupar uma série de pastas. Ele está agrupando, ele não está dividindo em pastas que estão em seu poder. Percebe-se que montar grupo de 3 pastas, ou seja, ele vai montar grupo de 3 em 3. Põe na telinha. Fica uma sobrando. Caso agrupe de 4 em 4 pastas, sobram 2. Montando o grupo de 5 pastas, sobram 3. E, caso agrupe de 6 em 6 pastas, restam 4. E a grande dica que essa situação de arrumação em partes iguais, ele vai arrumar em grupos, a grande dica é que ele sempre vai dizer que é inferior a um número. Como assim, Bruno? Não entendi. O MMC, quando eu digo assim, o MMC de 12, o MMC deu 12. Então as possibilidades de resposta são 12, 24, 36, 48. É ou não é? É. Então, observe. Se eu vou arrumar essas pastas de 3 em 3, ou 4 em 4, de 5 em 5, ou 6 em 6, eu vou ter que calcular o MMC. Só que aí, põe na telinha. Aí pode ser qualquer resposta. E aí por isso que ele lhe avisa. Quantas pastas tem o executivo? Sabendo-se que são menos de 100 pastas. Porque nesse caso aí, gente, ó, você vai calcular o MMC. E o valor do MMC é igual a 60. Então aí já é só a dica. Primeiro procuramos um número que divida 4 ao mesmo tempo. Depois em trio. E aí depois em dupla. 60. Só que aí o seguinte, gente. Eu tenho 60 pastas. Se eu tivesse 60 pastas, eu conseguiria formar tantos grupos de 3, certinho.
Tantos grupos de 4 certinho, tantos grupos de 5 certinho, tantos grupos de 6 certinho. Só que tem um problema. Põe na telinha. Quando eu arrumo de 3 em 3, fica uma. 4 em 4, sobram 2. Então, observe. Grupo 3, 4, 5, 6. Grupo de 3 em 3, sobra quantas? Uma. Grupo de 4 em 4, sobram 2. 5 em 5, sobram 3. 6 em 6, sobra quanto? Então, por exemplo, 60 dividido por 3 não dá resto 1. Dá resto 0. 60 dividido por 4 não dá resto 2. Dá resto 0. Então, peraí. Eu tenho que buscar um número, olha que relação, eu tenho que buscar um número que quando ele divida por 3, 4, 5 e 6, ele sobra exatamente 1. Quando divida por 3, sobre 1. Por 4, sobre 2. Por 5, sobre 3. E por 6, sobre 4. O que está faltando para você fechar a divisão? O que falta? Eu tenho 3, sobra 1. Então falta quantas? 2. Eu tenho 4, sobra 2. Sobra 2. Então faltam 2 pastas. Então vocês estão observando que se eu tivesse 2 pastas, não teria sobra? Como assim, Bruno? Olha só. Se eu tivesse 2 pastas, quando eu arrumo de 3 em 3 não sobra uma? Sobra. Se eu tivesse mais 2, fecharia um grupo de 3. Beleza? Beleza. Se eu arrumo de 4 em 4, sobram 2. Se eu tivesse mais 2 pastas, fecharia um grupo. Então, na verdade, a quantidade de pastas que eu possuo, que é x, mais as 2 que faltam, é igual a 60. Se vocês quiserem anotar, total de pastas, mais as 2 que faltam, isso é igual a 60. Então, por favor, anotem aí. X é o total de pastas que eu possuo, mais as 2 pastas que faltam, é igual ao MMC da arrumação. É igual ao MMC da arrumação. E qual é o MMC da arrumação? É o MMC de 3, 4, 5 e 6. Então, x é igual a 60 menos 2. X é igual a 58. Então, essa é a relaçãozinha que nós temos aí. X é igual a 58. Tranquilos? Beleza? E vou dar a dica. O número que falta sempre será igual ao grupo menos a sobra. Então é aquele macetezinho. O que falta sempre será o grupo menos a sobra. Põe na telinha. E a nossa resposta correta é a alternativa de letra C de casa. Pessoal, então matamos o MMC. Então não deu para terminar na aula passada, então coloquei essa aulazinha a mais, está aí como quinta aula, porque tem que colocar em sequência. Então na sexta e sétima aula vamos estudar fração. Se tiver alguma duvidazinha, mande e-mail, assista de novo, pergunte qualquer coisa, estou à sua disposição. Tá certo? Mas vamos sempre nessa tranquilidade. Se não der uma aula, nós marcamos outra e vamos sempre nessa tranquilidade para matar a situação. Agora, eu não posso mentir a vocês. Eu tenho que mostrar questões como essa, que são questões que tratam a realidade. Porque eu quero também que vocês tenham uma boa base. Então eu tenho que fazer questões simples, fáceis e difíceis. Tá certo? Porque eu quero que vocês vejam a realidade. Eu não quero que vocês peguem a prova, que vocês façam um curso e dizem assim, estou feliz.
adorei o curso. Não, eu quero que vocês digam que depois conseguiram fazer uma boa prova. É isso que me interessa. Tá certo? Então hoje, como aula especial, aí por isso que não são os 4 blocos certinhos. Ok? Então queria agradecer novamente a todos pelo carinho. Estudo em matemática é uma questão de prática. Meu livro já está vendendo na livraria Última Instância, com preço de 20% de desconto, o livro de matemática. Ele pode ajudar bastante vocês nessa caminhada. Então fiquem com Deus e até a nossa 6ª aula, começando com fração.